Hoje nossa equipe veio conversar com Romário Henrique, diretor de Vigilância em Saúde Ambiental, e com Natana Weslani, que é gerente da Vigilância Epidemiológica, a respeito da febre Oropost. Então eu quero começar com o Romário. Obrigada aos dois por receber a Rádio Nova FM para esclarecer algumas dúvidas, né? Principalmente da saúde, a gente sabe que é a coisa mais importante que nós temos e temos que prevenir e temos que prezar por ela. Então, começando, o que é e quais os sintomas da febre Oropost? Então, é satisfação estar em nome da Secretaria Municipal de Saúde trazendo informação para todos, né, que nos ouvem através da rádio. E enquanto vigilância, né, primeiro nos colocar diante dessa situação da febre Oropost no município de Palmeira dos Índios, onde a gente teve a confirmação recente, né, uma semana mais ou menos, por parte do Estado, desses casos que estavam aqui em Palmeira dos Índios, né, sendo uma população com maior predominância a população indígena, os acometidos pela febre, né. E nesse momento, como é que a gente pode identificar como é que está os trâmites com relação à febre Oropost, né? Após a identificação desses pacientes, né, positivados, a gente está fazendo rastreio, está acompanhando junto ao Estado. O Estado esteve recentemente no município para fazer essa visita, né, a todos os pacientes que são indígenas, que foram acometidos, para que a gente possa rastrear e analisar epidemiologicamente como que o vírus está se comportando dentro do município, tá? É importante a gente frisar que os sintomas que são apresentados no quadro da febre do Oropost, eles são praticamente os mesmos sintomas que a pessoa apresenta com quadro de dengue, com quadro de arbovirose. Quais são as arboviroses que a gente conhece? Né, as arboviroses a gente tem zika, dengue, chikungunya. Então é comum que o paciente apresente essa sintomatologia, tá? Nesse primeiro momento a gente conseguiu identificar esses casos através do Estado. Por quê? Porque os pacientes foram testados, né, através do Laboratório Central em Maceió para os quadros de arboviroses. Então foram testados para dengue, zika e chikungunya. E não tendo a confirmação para esses casos, o laboratório ele pega uma parcela desse público para testar para outras doenças também, que tem uma sintomatologia, uma clínica que propriamente não fique tão específica das doenças que a gente está acostumado, né? E aí nesse momento foi possível identificar a febre Oropost através desses exames. O mosquito transmissor mais conhecido é o Aedes aegypti, justamente que provoca dengue, né? Então, qual a diferença do mosquito para essa febre Oropost? Então, a febre Oropost, ela não é transmitida pelo Aedes aegypti, né? Que a gente já deixa claro isso para a população. Nesse momento, Palmeira dos Índios, como é que a gente está lidando? A gente está rastreando qual é o tipo de mosquito propriamente que tem nas comunidades, principalmente na zona rural, que todos os casos eles são provenientes da zona rural, tá? E aí, a doença em si, ela é transmitida pelo famoso maruim, né? A gente, na nossa região, a gente conhece por esse nome também. E essa doença específica pode ser transmitida através desse mosquito. Então, não é o Aedes aegypti que pode fazer a transmissão. O Aedes aegypti, as pessoas já têm um contato visual maior, sabe? Ele tem aquelas listinhas, então é fácil de identificar. O maruim, eu queria que vocês falassem um pouquinho do aspecto dele, qual a diferença visual, para que as pessoas até consigam identificar. Isso. É até um pouco difícil porque o maruim, às vezes, ele se aproxima muito também do famoso borrachudo que a gente tem na nossa região, né? O mosquito pólvora, tem outras regiões também conhecidas. Então, a gente está primeiro rastreando agora. A gente já está nos locais, está fazendo a captura desses mosquitos, né? Para fazer a identificação com uma fidedigna resposta para a população. E o nosso setor de endemias, que é o Dr. Paulo, que é gerente, né, ele consegue estar explicando de forma mais clara com relação a essas informações que a gente está fazendo essa captura desses mosquitos. Ok. Natana, 19 casos de febre Oropost foram confirmadas até o último dia 8 de agosto, sendo 13 aqui na cidade de Palmeira dos Índios, né, no município de Palmeira. Como a Secretaria está agindo para o possível controle da transmissão da doença? Olá. A
febre Ouro-Post é uma patologia nova, né, para o estado de Alagoas. Então, assim, quando se publicou 13 casos em Palmeira dos Índios, a população meio que assustou, né, normal. Mas a Secretaria Municipal de Palmeira dos Índios está pronta para mais essa patologia, tratar, informar a população, orientar. Como o Romário falou, o Estado a todo tempo nos apoiando, nos orientando, né? Estiveram aqui, porque a partir do momento que foi divulgado 13 casos, o Estado já chegou junto, né? Então, o que a Secretaria tem feito com relação aos 13 casos, né? Qual é o protocolo? A gente abre uma investigação para cada caso desse. Como o Romário falou, a predominância é na população indígena. Então, o Estado foi diretamente na aldeia, né? Foi na aldeia Fazenda Canto fazer a visita tanto à população acometida, né, aos pacientes positivos, como na região, para ver como poderia e de que forma eles iriam intervir. Existe uma ficha de investigação, que é especificamente a minha parte, onde tem várias perguntas. Essa ficha ela possui várias perguntas que a gente faz diretamente à pessoa que positivou, né? Quais são essas perguntas? Se ela viajou nos últimos 15 dias, se ela tem contato com animais, se ela reside em área rural, quais os sintomas ela apresentou, quando apresentou, se já está melhor. Então, assim, é uma ficha bem detalhada que a vigilância realmente precisa dessa ficha para rastrear esses casos e entender o que é que o indivíduo acometido com essa doença tem. Então, assim, Palmeira dos Índios já concluiu essas 13 investigações, lembrando que foram 13, mas tivemos 2 casos, um no Moreira e um no Boa Vista, então a gente já concluiu também a investigação desses 2 casos. E quais são os próximos passos, né? Continuar investigando, continuar coletando o exame, porque é bom frisar a população que apresentou sintomas, procura a unidade básica de saúde, vai ser investigado para arbovirose de início, né? O exame vai ser coletado na UPA de Palmeira dos Índios, a UPA envia para o LACEN, que é o laboratório em Maceió, e o LACEN é que vai dar prosseguimento. E pode surgir outros casos, pode sim, a população fique tranquila, a gente está preparado, a gente está munido de tanto de orientação do Estado, como de informação da equipe, para poder orientar a população. Então, assim, são 13 casos, mas são 13 casos bem monitorados. Então, a questão é mesmo prevenir. Prevenir, sintomatologia, como o Romário falou, bem parecido com as arboviroses. Medicação, não tem medicação específica para Ouro-Post, então são medicações de sintomáticas, estou com febre, estou com dor de cabeça, estou com dor no corpo. Então são medicações sintomáticas, então não tem aquela medicação do Ouro-Post, né? Então, assim, a gente pede à população que está sentindo mal, está sentindo alguma coisa, procura uma unidade básica de saúde, porque é dessa porta de entrada que a gente vai conseguir ajudar a população, né? Porque são muitas pessoas, principalmente as da zona rural. Como o Romário falou, o mosquito, ele se concentra muito na zona rural. Então, pode aparecer mais casos, sim, na zona rural, né? Então, qualquer dúvida, até vir aqui na secretaria a gente orienta, não tem problema. Qual a prevenção? O que fazer para que não sejam acometidos a esse arbovírus? A prevenção também é bem parecido com as arboviroses em geral, né? A questão do uso de repelentes, principalmente pelas gestantes, então é um público-alvo da gente, né, por estar gestante. O uso também de roupas de mangas compridas, né? Cobrir aquela parte que o repelente não está sendo usado. E a questão do mosquito, que o Dr. Paulo vai esclarecer melhor, a questão do combate ao mosquito. Os cuidados após a descoberta. Está com esses sintomas, aí, primeiro passo, ir até a unidade de pronto atendimento UPA, para lá ter orientação e daí ser feita toda a coleta para seguir esse processo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Então, o paciente percebeu que está com febre, dor no corpo, dor atrás dos olhos, pode ir tanto à unidade básica de saúde, postinho de saúde, né? Porque às vezes a gente não tem condição de ir diretamente para a UPA, ou ir diretamente à unidade de pronto atendimento. Lá vai passar pelo médico, tanto na unidade básica como na UPA. O médico vai orientar, né? E se ele realmente suspeitar de arbovirose, vai solicitar os EDC, que é o exame que a gente fala, e desses EDC é que a gente vai ver se vai dar alguma arbovirose, ou dengue, ou chikungunya, ou zika, ou até a própria Ouro-Post, né? E daí o paciente vai ser acompanhado pela agente da vigilância. Porque se ele deu positivo para o Ouro-Post, a gente vai entrar em contato com ele e vai acompanhar esse paciente. Esse paciente ele não fica solto no sistema, a gente fica monitorando tanto ele como as pessoas ao redor. Tá certo, então muito obrigada por ter nos atendido, né? E agora o espaço está aberto para a declaração de vocês em declarações finais. Então,
Então, enquanto Secretaria Municipal de Saúde, a gente se coloca à disposição da população, a gente vem prestando total apoio à população indígena que foi principalmente acometida, né, nesse momento. A gente está enviando equipes para fazer atendimento nessa região e fortalecendo. O momento é de unir forças realmente para que a gente possa combater, né, uma doença que é relativamente nova para a nossa região, mas é uma doença, Vanessa, que já está desde 1960, né, que já vem perdurando aí pelo Brasil afora. Então a gente precisa principalmente prezar pelos meios de prevenção, né, que são de suma importância, tá? Então se for adentrar essas regiões que tenham um certo caso de endemias, como a gente tem, né, vocês precisam estar munidos de quê? Vestimenta, né? Então, o mosquito maruim, ele é um pouco diferente do Aedes aegypti e, às vezes, até a calça o Aedes aegypti ele consegue ultrapassar, né? Tecido ali. Já no caso do maruim, não. Então, já é uma medida de prevenção maior. Então, usar roupas que sejam mais de manga comprida, calça, para dentro dessas regiões e utilizar repelente, principalmente no caso de gestantes, tá? Que é a recomendação que a gente tem através da nota técnica do Ministério da Saúde. Até o momento a gente não tem grandes recomendações, porque o próprio Ministério da Saúde ainda está a se posicionar, tanto a efetivação de, vamos dizer, o controle químico, a gente não tem essa resposta do Ministério ainda, nem do Estado, tá? E a utilização de repelentes, ela não está indicada para a população em geral, de forma direta, tá? Mas para o público de gestante, como uma medida de prevenção a mais, ela está sendo recomendada sim. Natane? Eu agradeço, né? Agradeço a vocês dos meios de comunicação. Acho muito importante essa parceria para levar a população à informação. Né? Às vezes a população não entende, pensa que é uma doença que transmite pessoa a pessoa. A gente quer deixar bem claro que não transmite, né? Porque às vezes, como a Covid, né? Então não transmite, realmente precisa de um mosquito para poder acontecer, né? Esse ciclo. Muito obrigada. Aqui comigo o Dr. Paulo Vianês, que é médico veterinário e gerente de zoonoses e controle de vetores da Secretaria Municipal Palmeira dos Índios. Dr. Paulo, sobre essa febre Europush, sobre o mosquito, quais os esclarecimentos que o senhor pode dizer para a gente ficar por dentro de toda a situação? Então, Vanessa, diferentemente do Aedes aegypti, que transmite a dengue, a zika e a chikungunya, o mosquito, na verdade o inseto, né, muitos confundem com o mosquito, mas a nomenclatura correta para esse tipo de vetor é inseto. Esse inseto vetor é o Pulicóide paraensis, é o nome científico dele, conhecido como maruim, ou em outras regiões chamado como muruim. E aí a característica dele é uma característica crepuscular, ele só vai transmitir, né, aquela determinada doença no período da tarde para o amanhecer. E logicamente, para que ele possa transmitir a febre do Europush, ele tem que estar contaminado, ele tem que estar infectado com aquele vírus. Uma vez que ele infecta o ser humano com o vírus da febre do Europush, aí esse ser humano ele vai desencadear uma série de reações, vai ter uma série de sintomatologia. Para identificar, porque os sintomas, eles são um pouco parecidos com o da dengue, né, e outros vírus. Então, para fazer essa identificação, qual é o procedimento? Bom, a pergunta que você fez foi excelente. Para a gente poder fazer essa identificação, a gente faz com o setor de entomologia, que nós temos na Secretaria de Saúde, né, que está vinculado justamente ao setor de zoonose. Através da busca ativa desses vetores, a gente esteve na aldeia Fazenda Canto, a semana passada, com a turma de entomologia, para poder capturar esses insetos e saber se a espécie que tem em Palmeira dos Índios é a espécie que está transmitindo a febre de Europush. Porque a grande interrogação é como é que essas pessoas foram infectadas. São casos no qual foram infectadas na cidade de Palmeira dos Índios ou já vieram de outras regiões, de outra cidade, de alguma viagem já infectada. Então, a partir do momento que a gente conseguir capturar esse inseto, Vanessa, a gente vai saber se a doença partiu mesmo do município.
sobre o controle, né? Como que vocês estão fazendo, trabalhando para ter esse controle, esse preventivo e até mesmo a maneira de estar informando como que as pessoas podem ter esse cuidado em suas residências ou se existe mesmo a possibilidade de ter esse tipo de inseto, né? E estar sempre observando para não estar correndo o perigo ali onde está residindo. Isso. O maruim sempre existiu, né? O que diferencia são as espécies. E aí, para fazer o controle do maruim, é um pouco complexo, de um ponto de vista coletivo. Por quê? Porque a característica dele é justamente a característica de regiões onde vai existir uma predominância de monocultura. Nas aldeias indígenas, o que mais existe é a plantação de banana, né? E esses insetos são semelhantes justamente ao flebotomínio, que é aquele que transmite a leishmaniose. Eles gostam de matéria em decomposição, né? Frutas, folhagens que estão ali no chão se decompondo, eles se reproduzem ali. O macho ele se alimenta desse tipo de substrato, a fêmea se alimenta do sangue. O que a gente orienta, o Ministério da Saúde e o Estado orienta a gente é que o controle seja individual. E como é que se faz? Através do uso de repelente, mosquiteiro, essas medidas que já são utilizadas para o Aedes aegypti. Mas por enquanto, de forma coletiva, é um pouco difícil controlar, porque ele é um inseto muito pequenininho, E a gente não pode estar fazendo detetização em fruteiras ou outra vegetação aí que sirva de alimentação para as pessoas.